Bom dia, meus queridos. Vamos a mais uma aula de formação cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida, renovar a sua fé, a sua alegria, a sua esperança. Que você creia, né, na palavra do Senhor. Lá em Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos. Lembram? Nós falamos isso no nosso devocional ontem. Para nos guardarem em nossos caminhos, para segurarem nas nossas mãos, para que a gente não se machuque, para que a nossa mente seja firmada no Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida todos os dias, né? E nesse capítulo nós estamos estudando sobre quem é o nosso próximo. No vídeo passado a prof gravou e nós fizemos até a página 10, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Se não conseguiu, dá tempo, volta lá no vídeo. Se tiver alguma dúvida, escreve lá no PDA que a prof, com muito carinho, vai responder para vocês, tá? Então, hoje nós vamos lá na página 11. Nós vimos aquela história, né, de uma lição de amor. Pedro sofreu ali, né, e foi roubado, ficou machucado no chão. Passaram pessoas conhecidas dele, não ajudaram, e quem ajudou Pedro a se levantar, né, foi uma pessoa que ele não conhecia. E esse texto, né, ele foi baseado numa passagem bíblica que nós vamos falar, estudar ela agora, né, ler ela agora, que está lá na página 11 do nosso livro, da nossa apostila de formação cristã, tá bom? E aí aqui, ó, tem mais uma pergunta no 8 aqui no início, que a prof não chegou a fazer com vocês, né? A falar com vocês. Explique qual é a lição de amor que essa história nos ensina. Qual é a lição que a história de Pedro nos ensina, né? É uma lição de amor, de ajuda ao necessitado, de ajuda àqueles que precisam da nossa ajuda e que está ao nosso alcance fazê-lo, né? Então, assim, foi isso que essa história nos ensinou. E aqui na parábola do bom samaritano, né, que é aquele texto que nós lemos na aula passada, foi baseado nesse texto aqui, nós aprendemos algo que Jesus nos ensina e Ele quer que a gente coloque em prática. Então vamos ler aqui. Vô Otto, essa história que você contou se parece muito com uma história contada por Jesus, a história lá do Pedro, né? A parábola do bom samaritano. Está em Lucas 10, capítulos 25 ao 37. Eu vou ler para vocês. Vamos ler juntos? Vou contar até 3, tá bom? 1, 2, 3. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Página 12, vira aí. Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu um homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava ajudando por aquele caminho, e chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Lucas, né? O texto está lá em Lucas, livro de Lucas,
Novo Testamento, capítulo 10, versículos do 25 ao 37, que Jesus, para ensinar, ele contou essa parábola. Jesus ensinava por meio de parábolas, histórias, ilustrações, né? Ele passava lições. E aqui ele contou a história do bom samaritano. Um homem que foi assaltado, foi machucado, que ficou no chão, precisando de ajuda, e passaram por ali pessoas até que frequentavam a igreja, né, levitas, sacerdotes, mas eles estavam com tanta pressa que não priorizaram ajudar aquela pessoa que estava ali no chão, precisando de ajuda imediata, de socorro, né? Então, passou um desconhecido, né? E fez tudo o que supostamente era para os amigos, os conhecidos, os irmãos da igreja fazerem por aquele homem. Cuidou, limpou as feridas, né? Levou ele para uma pensão, pagou para que aquele homem tivesse cuidados, tivesse alimento. Então, assim, essa é uma lição de amor, né? É o que Jesus quer que a gente aprenda com a sua palavra, que nós devemos priorizar a ajuda, o amor ao próximo, ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda, e está ao nosso alcance fazer isso. Então, que essa palavra fique em nosso coração. E aqui, no final da página 12, né, o voto fala: você tem razão, Daniel, a história de Pedro, aquela que a gente contou no vídeo passado, é baseada nessa parábola. E quem foi o próximo do menino Pedro? Ajude Daniel a responder. O próximo do menino Pedro foram os amigos que ele conhecia? Não. Foi o rapaz que ele não conhecia, que o ajudou, que teve misericórdia, que foi solidário, que se colocou no lugar daquela criança que estava ali sofrendo. Se eu estivesse no lugar dele, eu ia querer ser ajudado. Então, aquele rapaz que ele não conhecia, né, é que foi o próximo do menino Pedro. E que a gente possa levar essa lição para a nossa vida, que a gente possa ajudar o nosso próximo, assim como nós aprendemos aqui na parábola do bom samaritano. Um grande beijo para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus.